Sejam muito bem-vindos ao nosso canal do CEF, o Centro Espírita Fraternidade do Ipiranga. Vamos iniciar em breve mais uma assistência espiritual aos animais. Busquem um local tranquilo e em harmonia. Nós também orientamos que deixem um recipiente com água próximo para que ela seja fluidificada posteriormente. Durante esses instantes, procuremos manter o nosso pensamento em Jesus, o nosso Mestre, e a nossa mente tranquila. Boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos ao canal do CEF, o Centro Espírita Fraternidade de Ipiranga. E hoje, juntos, em mais um sábado, vamos cuidar da parte espiritual dos nossos animaizinhos e da nossa parte também. Mas antes disso, vamos fazer a nossa preparação. Então, eu convido a todos que fechem seus olhos, elevem seus pensamentos até o Mestre Jesus e recebam com um forte abraço o anjo da guarda de vocês, o mentor espiritual, individual e o mentor familiar também. Juntos destes irmãos, pedimos a eles que preparem a nossa casa, mantenha a paz e a tranquilidade para esse momento. E pedimos que eles nos levem até a presença de Maria, nossa mãezinha espiritual, que nos acalenta e nos conforta com o seu manto azul iluminado. Pedimos a esta mãe que nos leve até a presença de Jesus, nosso mestre, nosso irmão, a quem agradecemos pelos exemplos e ensinamentos. E pedimos, mestre, sê conosco hoje e sempre. Juntos do mestre Jesus, chegamos até Deus, nosso Pai, Criador de tudo e de todos, onde agradecemos pelo dom da vida e por mais essa oportunidade de reencarnação. E elevamos a Ti, Pai, a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Hoje o nosso tema é sobre o Evangelho no lar. O quanto o Evangelho ajuda a nossa casa, os nossos animaizinhos. Então nós vamos fazer junto o Evangelho e eu vou passando umas instruções de como a gente precisa fazer. Para iniciar, a gente faz uma prece simples como essa que nós fizemos nesse momento. E antes de começar, a gente deixa uma garrafinha. Eu deixo a minha garrafa grande para encher com bastante água, então ela já está no finalzinho, porque eu fiz evangelho essa semana. Mas separa um recipiente de água e para ser utilizado no momento aqui do evangelho. E vocês podem também separar uma água para os nossos animaizinhos. E aí essa água vai sendo tomada ao longo de toda a semana. Depois, no dia do nosso próximo encontro, do próximo evangelho, descarta essa água e repõe uma nova água, e assim vai tomando durante toda a semana também. Então, separei a água, fizemos a nossa leitura, a nossa preparação, desculpa, e agora a gente vai fazer a nossa leitura. Precisamos do Evangelho, segundo o Espiritismo, ou da Bíblia, o que vocês acharem melhor para esse momento, pode ser a Bíblia, pode ser o Evangelho. E também podemos ler aleatoriamente, então hoje eu vou abrir aqui, a gente vai ler um pouquinho,
ou vocês podem fazer a leitura sequencial. Então, inicia pela primeira parte do Evangelho e vai lendo toda semana um pouquinho. O que é importante sobre o Evangelho? Definir um dia e horário específico para ele acontecer. Então, para mim é melhor fazer Evangelho todo sábado, depois do momento do CEF, que é às 5. Então, eu vou fazer Evangelho todo sábado às 6. Por que é importante definir um dia e horário? Porque a espiritualidade, ela tem mais compromissos também. Do mesmo jeito que a gente também tem os nossos compromissos, eles também têm. Então, eles colocam lá na agenda, no dia tal, Maria vai fazer evangelho neste dia e neste horário. Então, eles vêm até a nossa casa, estão presentes no dia do evangelho que a gente escolheu. E a gente quer que a espiritualidade esteja com a gente. Então, é importante que a gente defina um dia e horário certinho, tá bom? Então, vamos lá. Fizemos a nossa preparação e agora eu vou abrir aleatoriamente uma parte do evangelho e a gente vai discutir um pouquinho sobre essa parte. Thalita, mas eu estou em casa sozinha, posso fazer o evangelho sozinha? Posso e devo fazer o evangelho sozinha. Como eu comentei do nosso mentor, né, nosso anjo da guarda, nós não estamos sozinhos. E Jesus disse, onde dois ou mais estiverem em meu nome, lá eu estarei. Então, estamos aqui, eu aqui sozinha, com o meu mentor. Então, já somos dois. Então, ninguém está sozinho. Vocês podem fazer o evangelho sozinhos também. E eu tenho que ler em voz alta? Sim, porque além do nosso mentor, podem ter outros irmãozinhos espirituais ou até os nossos animais junto ali ouvindo. Então, se a gente lê para nós mesmos, os animais não vão ouvir. E qualquer outro irmãozinho que possa estar próximo a nós também não vai ouvir. Então, a gente está fazendo o evangelho no lar para nós e para os nossos animais e para qualquer outra pessoa que possa estar ali, encarnada ou desencarnada, ouvindo. Tá bom? Então, a gente vai ler em voz alta e vai discutir. Discuto sozinho? Sim. Vou ler, vou falar mais uma vez, não estamos sozinhos. Então, vou ler um assunto e vou debater um pouco sobre o que eu entendi sobre aquele assunto, mesmo que esteja aparentemente sozinho, tá bom? Então vamos lá. Normalmente eu me concentro, peço para a espiritualidade para que traga a mensagem que eu preciso, né, que a minha família precisa naquele momento. E aí sai a mensagenzinha. A mensagem que saiu hoje é sobre o capítulo 24. Não coloqueis a candeia debaixo do alqueire. E aqui, aí a gente vai ler um trecho, porque senão fica muita coisa para a gente ler. Então, ele traz aqui. Dessa maneira, indica o verdadeiro sentido do seu ensinamento. Não se deve colocar a candeia debaixo do alqueire, mas a luz sobre o velador, a fim de que todos aqueles que entrem possam ver a luz. Isto é, não é prudente revelar precipitadamente todos os conhecimentos, pois o ensinamento deve ser proporcional à inteligência daquele a quem se dirige, porque há pessoas para as quais a luz muito viva ofusca sem esclarecer. Acontece com a sociedade em geral, ou mesmo que com indivíduos. As gerações passam pela infância, pela juventude e pela idade madura. Cada coisa deve vir a seu tempo, já que o grão semeado fora da época do plantio não germina. Mas o que a prudência manda calar momentaneamente deve cedo ou tarde ser descoberto, pois, atingindo certo grau de desenvolvimento, os homens procuram por si mesmos a luz viva, as trevas da ignorância lhes pesam. Tendo Deus lhes dado a inteligência para compreender e para se guiarem por entre as coisas da terra e do céu, elas tratam de raciocinar, refletir sobre a sua fé. Por isso é que não se deve colocar a candeia debaixo do alqueire, pois sem a luz da razão a fé se enfraquece. A candeia, ela era um instrumento onde
colocavam a lâmpada, né? Como se fosse um, como eu posso dizer, como se fosse uma luminária. E o alqueire é como se fosse aquela caixa, sabe aquela caixa de banana que a gente compra no Ceasa, ou aquela caixa de banana? O alqueire é essa caixa. Quando Jesus fala de não colocar a candeia embaixo do alqueire, é porque a gente tem que colocar a luz no lugar mais alto, que é onde eles recomendavam que se colocasse a candeia. Por quê? Quando a gente ilumina um assunto, quando a gente traz clareza sobre ele, de forma que chegue a todas as pessoas, isso facilita o entendimento. Mas a gente também não pode trazer essa luz àqueles que não estão preparados para ouvir. Então, ele fala aqui numa parte do evangelho que a candeia é muito forte, pode ofuscar os olhos das pessoas. Então, a gente leva a luz onde a gente for para quem está preparado para aquilo. Então, a gente não deixa de falar sobre os ensinamentos de Jesus, a gente não deixa de expor as verdades espirituais, tudo que Jesus nos ensinou, por a gente deixa a luz ali, não coloca embaixo do alqueire. Porém, a gente não precisa obrigar as pessoas a entenderem aquela luz. Nem sempre aquilo que está fazendo sentido para a gente faz sentido para o outro, porque cada um está num momento. Então, aquela luz que está resplandecendo para aquela pessoa nem sempre vai atingi-la. Por mais alto que a gente coloque, por mais alto que a gente grite sobre um determinado assunto, cada um vai entender ele no seu tempo. Então, o que é mais importante como lição para a gente? Levar os ensinamentos onde quer que a gente vá, através do exemplo. Se aquela pessoa, aquela situação, aquele ser ainda não consegue receber essa luz, não cabe a nós ofuscar os olhos daquela pessoa com aquela luz naquele momento. Cabe a nós sermos luz por onde a gente passa, sermos candeia por onde a gente passa, e não se colocar embaixo do alqueire. Não é porque aquela situação, aquela pessoa não está preparada para aquilo que a gente tem de conhecimento que a gente vai simplesmente agir de forma errada contra o que a gente aprendeu, contra essa luz que a gente tem dentro de nós. Nós somos luz e levamos isso onde quer que a gente vá. Não vamos colocar e deixar ela no alqueire porque a sociedade ou as pessoas não estão preparadas. A gente não vai forçar a situação, mas isso não vai fazer com que a gente haja de um jeito que a gente não concorda com os nossos valores. Então, a gente vai continuar sendo candeia onde quer que a gente passe. Esse foi o ensinamento. Então, como a gente fez aqui? Abriu o evangelho, leu em voz alta, tentou entender. Ah, mas e se vem uma mensagem que eu não entendo? A gente para e pesquisa. Lê devagar, lê mais de uma vez, quantas forem necessárias para entender. Não entendi, não fez sentido, abre outra. Tenta de novo. Tenta todos os dias. O importante é esse contato, o importante é esse momento do evangelho, porque o evangelho ele é importante para nós, porque estamos nos alimentando de conhecimento e dos ensinamentos do Mestre Jesus. Ele é bom para a nossa família, porque a gente está levando esses ensinamentos para o nosso lar, para a energia do nosso lar, e ele é importante a todo redor, porque o próximo passo do Evangelho, agora, é as nossas vibrações. Então, a gente fez, recapitulando aqui, fizemos uma preparação para estarmos conectados, né, com Jesus, com a espiritualidade, para esse momento, para pedir que a espiritualidade esteja conosco, e até agradecer ali por eles estarem, né? Estão ali naquele dia e horário junto com a gente. A gente faz essa leitura para trazer o conhecimento, o ensinamento de Jesus, e agora a gente faz a parte da caridade, que são as doações, e doar aquilo que está dentro de melhor dentro dos nossos corações. A gente vai fazer as nossas vibrações e vai encerrar. E é isso o evangelho, gente. 15, 20 minutos toda semana, e vocês vão ver que vai fazer uma diferença imensa na energia da casa de vocês, na vizinhança e em vocês mesmos. E até nos nossos animaizinhos, que muitos ficam ali quietinhos, calmos,
junto do Evangelho, eles realmente estão participando, tá bom? Então, agora vamos nos preparando para as nossas vibrações. Nesse primeiro momento, eu gostaria de vibrar por todo o universo, por todos os planetas, pelo nosso planeta Terra, nesse momento de transição, vibrando também por todos os países, principalmente por aqueles que se encontram em guerras e em desarmonia. Vibrando muito pelo nosso Brasil, imaginando todo o seu contorno geográfico brilhando, com muita paz, muito amor. Vibramos também por todos aqueles doentes do corpo e da alma. Vibramos por aqueles em situação de rua, por todos os desamparados, crianças, idosos e principalmente pelos animaizinhos, que tanto necessitam de auxílio. Pedimos licença para vibrar por nossa família, familiares, pelos nossos empregos, colegas de trabalho, pelos nossos amigos, e humildemente vibramos por cada um de nós, pedindo paz, sabedoria, alegria e saúde a Deus. E aproveitamos também e pedimos pela fluidificação dessa garrafa de água, da jarra, do copo, daquele recipiente onde colocamos as nossas águas e as águas dos nossos irmãozinhos menores, para que seja colocado dentro dela tudo aquilo que a gente necessita para o nosso refazimento físico e espiritual. E assim agradecemos por mais essa oportunidade de estarmos aqui reunidos em nome do Mestre Jesus. Essa oportunidade de aprendizado de como implementarmos o Evangelho no nosso lar. E pedimos, Mestre, que esteja conosco, não só hoje, como por toda a semana, e que possamos, na próxima semana, nos reunirmos em seu nome. Graças a Deus. E assim finalizamos com uma vibração e encerramento. Bebemos a nossa água. Espero que todos tenham conseguido entender. Quem não conseguiu também pode falar aqui no vídeo que a gente entre em contato. Temos vários grupos de caravana que fazem um trabalho de implementação na casa de vocês. Então, se alguém sentir no coração, poxa, Thalita, não consegui fazer sozinho, gostaria de ajuda para fazer, entre em contato com a gente, que a gente pode ajudar. Temos também vídeos no canal sobre o Evangelho, então toda semana, todo domingo, um grupo de voluntários se reúne para fazer o estudo do Evangelho, eles estão lendo de forma sequencial. Tem todos os vídeos aqui no canal, desde o começo do livro, então também fica o convite. Fiquem à vontade para nos procurar e à vontade também para ir até o CEF, se quiser conhecer, falar, buscar ajuda para fazer o Evangelho. Estamos à disposição. Espero que vocês tenham um ótimo sábado e até uma próxima oportunidade.